Essa é a tática da esquerda na internet, tá? Nessas eleições eles vão fazer muito isso. Disparo em massa. Esse post tem 1,4 mil curtidas e 1,8 mil comentários. Ah, mas como tem mais comentário do que curtida, né? E aí a China voltou ao centro das denúncias após uma igreja protestante ser demolida e centenas de fiéis serem presos. Um absurdo completo, né? Governo não deveria ter tanto poder, que a gente sabe que o governo sempre na história humana sempre fez o mal. Todas as guerras de grande proporção foram causadas por governos, né? E aí eu vou mostrar para vocês já já, tá? Vem idiota, né, defender. E esses comentários aí, ó, eles são defensivos, né? E aqui, ó, já é outro, ó. De quem você lembra quando ouve a palavra ladrão? Todo mundo sabe de quem a gente lembra, né? Não precisa nem falar, né? Do presidente. Todo mundo sabe, já virou meme, já virou piada, já virou chacota. E aí, ó, veja só. Aqui nós temos 207 curtidas e 2 mil comentários. Ué, como que tem tanto comentário defendendo, entendeu? Isso se chama disparo em massa, né? Então eles colocam bots, né, para defender aquilo, para mostrar que eles estão com grande popularidade, porque eles sempre souberam que o fraco deles eram as redes, né? E agora eles estão com tecnologia chinesa aí para fazer um estrago, né? Tem que ficar ligado nessa galerinha aí, viu? Agora vamos ver, nem todos desses aqui são disparo em massa, não. Vamos ver o que, que o militonto de esquerda defende. Vamos lá. Olha, então veja esse absurdo que a China fez. E fez mesmo, não? Denúncias internacionais, tá? Realmente, né? E prendeu centenas de pessoas que estavam na igreja, independente, tá? Assim, independente se você gosta ou se você não gosta, né? Mas a gente sabe que tem esquerdista raivoso aí, né? Demoniado, né? Estrela vermelha, não é por acaso que eles adoram essa porra, né? Vamos ver o que que... Cara, eu demorei 2 minutos para pegar esses posts aí. Não demorei nem 5, falar a verdade. Não foi exatamente 2, mas não demorei 5 minutos para pegar esses posts aí, fazer um print e mostrar para vocês, né? Vamos lá. O que que a esquerda acha? Verdade, faz certo, certinho. Brasil precisa disso. Errado não está. Parabéns, China, está mais que correto. Então, olha só, primeira coisa, tudo bem que a gente viu lá que tem disparo em massa, mas tem gente que é cruel a esse ponto, que é cadelinha do governo a esse ponto. Uma cadela do governo que apoia, porque o imbecil desse, analfabeto funcional, ele não consegue enxergar o quê? Que quando você dá poder para o governo demais, ele vai só te destruir. Só que eles são um bando de analfabetos e não conseguem enxergar, né? Primeira coisa, estão apoiando uma censura violenta do Estado, a ponto de derrubar um prédio. Demoliram a igreja e prenderam centenas de pessoas. Olha só, olha o que, que essa galera apoia. No meio desse disparo em massa, que a gente está vendo, que é descarado, também tem gente, né? Gente não, né? Já são controlados por demônios, né? Olha lá, de quem você lembra quando ouve a palavra ladrão? Olha lá. Todo mundo sabe de quem a gente lembra. Todo mundo sabe, né? Aí os caras, para passar o pano, né? Porque fica puto, né? Porque, olha lá, todo mundo curte, já virou uma piada e eles entram em desespero. Aí eles vão nos comentários. Vocês podem ver, qualquer comentário, qualquer post que é uma crítica ao Lula, aparece desesperadamente petistas defendendo. Eles têm essa arma aqui que eles só usam da mentira, né? Que é o disparo em massa. Ó. Não tem como um post ter 200 curtidas e ter 2 mil comentários. Já né? Disparo em massa. Mas olha só, eles já vão passar o pano ou não, mas é o Flávio, é Bolsonaro. Eles só falam de Bolsonaro, joias de Bolsonaro. Ou seja, eles usam, né, da tática petista, né? E, ou seja, defenderam uma censura violenta. Não é censura, eles defenderam violência. Violência contra pessoas que estavam rezando, né?
defender ladrão. E agora vamos ver o impostômetro. 3 trilhões, tá? Vamos ver o que o petista acha disso, né? 3 trilhões, trilhões! Não são bilhões, são trilhões. Gente, é dinheiro demais. E o governo ainda está em um déficit histórico. Gente, é uma vergonha. É uma vergonha, entendeu? O Estado é para esses mesmos incompetentes que esses animais querem dar o poder de destruir a igreja. Olha só, olha que vermes malditos. Vamos lá, impostômetro, né? Que eles apoiam, né? Vamos lá. O que eles acham disso, né? Aqui é da Investe Brasil. Foda-se de onde é. Capitalismo que chama, né? Cara, olha só. Ainda assim a gente vê que tem gente inteligente, né? Para comprar político, o governo é um lixo. Pelo menos muita gente está acordando. Antigamente o brasileiro era mais bobão. Mas ele está começando a acordar, viu? Tá começando. O pessoal falou de Sleeping Giants naquela época da Dilma. Ah, não, foi só massa de manobra mesmo. Inclusive, eu admito também, porque eu queria tirar logo essa porra desse PT, né? Mas era melhor ter deixado a Dilma sangrado e ter estancado esse mal. Mas esses caras são terroristas, não ia sair do poder de jeito nenhum. Então, para quebrar a hegemonia do poder vai demorar muitos anos mesmo, viu? Infelizmente. Mas vamos lá. Capitalismo que chama, né? O idiota tem a capacidade de culpar o capitalismo, sendo que é o governo, é o socialismo, né? O excesso de Estado, né? Bom que o Brasil já tá. Quando o cara nasceu, olha, já tem meio cara de petista, né? Um velho, né? Essas porras, não sei, acho que eles foram doutrinados pela televisão, essas pragas, de imbecil. Quando o cara nasceu, já tinha hospital, UPA, polícia. Vamos lá, hospital funciona? Hospital público? Não funciona. Particular, ele é pago com dinheiro privado. É um lixo. UPA, outro lixo. A maioria vai, só o que se fala de UPA é humilhação, né? Ambulância com H. O animal escreve ambulância com H. Putz grila, velho. Ambulância com H. Esse é o tipo de cara que defende o Estado, ou seja, são analfabetos funcionários. Eles não conseguem interpretar o texto, eles sabem assinar o nome, tá? Deve ser patriotário. Tá vendo? É petista essa parte. Fala de patriotário, rezando para pneu, fila do osso, é petista, né? E vamos lá, o que o petista... Esse já é um animal. Tudo que ele citou não funciona. A polícia funciona? A segurança pública brasileira é um lixo. É um lixo. Escola pública funciona? Muito mais do que... Se ela só não funcionasse, já estava bom. Se ela só fosse ruim, já estava bom. Mas ela cria isso aí, ó. Um exército de alienados, um exército de cadelas do governo. Não sabe escrever ambulância, escreve ambulância com H, um animal. Né? Olha só, gente, que... Ainda chama de patriotário, olha lá. Aí, ó. O outro animal, em vez dele atacar o governo, em vez dele se revoltar com a questão, né, absurda, que é uma carga de impostos altíssima, gente, altíssima. 3 trilhões de reais é muito dinheiro, gente. E você que é brasileiro, você já deve ter ido no mercado desde criança, você lembra que tudo sempre foi caro. O Brasil sempre cobrou imposto demais. Nós precisamos, primeiro, né, tirar o PT ao mínimo, né, para poder sobreviver o Brasil, mas a gente precisa de uma reforma constitucional imediata. O que ninguém tem coragem de falar é que a Constituição de 1988 foi um lixo. Não garante direitos básicos, tá? Na época da ditadura você tinha mais direitos básicos, você tinha direito à sua defesa, você tinha direito a ter seu armamento, tá bom? Você tinha liberdade de propriedade, tudo que era seu mesmo, entendeu? E você conseguia provar. Você tinha o processo legal, devido ao processo legal. Não estou falando para a gente idolatrar, mas o Brasil é tão lixo que até a ditadura militar é melhor do que isso. A Constituição de 1988 é uma coisa que esses velhos alienados, eles nunca vão dizer que foi maravilhoso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, esses arrombados. Mas é porque foi um lixo, foi só uma elite que sentou e decidiu o que ia ser o Brasil. Ninguém chamou o brasileiro para conversar o que ele queria. E o referendo do desarmamento é um exemplo disso, e todas as revoltas populares são exemplos disso, entendeu?
E aí, vamos lá. O que o petista fala sobre imposto? Ele ataca a mídia. Para confirmar notícias, especialistas hipotéticos e tal. E a mídia não faz isso, e a Rede Globo não fez isso a pandemia inteira, criar especialistas hipotéticos. E as academias e o sistema educacional socialista não faz isso, cria especialistas hipotéticos, entendeu? Então é isso. Eles criam um militante útil, né, para falar o que o sistema quer ouvir, entendeu? E para defender isso aqui, ó, impostômetro. Impostômetro, os caras defendem imposto. Que dia que o Brasil foi um país capitalista? Nunca foi. O Brasil nunca na história foi capitalista, tá? A gente pega o fim da República, que era uma monarquia, isso não é capitalismo, né? O golpe da República, né? A gente fala, nossa, agora vai ter uma república, liberdade, igualdade, fraternidade. Porra nenhuma, voto de cabresto, obrigando o voto. Olha que merda, foi um lixo, né? O que mais a República fez de porcaria? Criou esse bando de favela porque mandou o povo sair da roça. Era melhor ter ficado na roça do que ter criado essas porcarias, porque criou favela, tá? Qual que foi a primeira ação do da República? Criar o casamento civil, permitir o divórcio. Antes era proibido. Ou seja, criou esse banco de família disfuncional, tá? Com intervenção pesada do Estado. Destruiu um dos grandes profetas brasileiros, que foi o Antônio Conselheiro, e matou milhares de civis covardemente pelo Estado, tá? Na Guerra de Canudos. Ou seja, que dia que foi capitalista o Brasil? Nunca foi. O Brasil nunca foi. Falar que foi de direita, nunca foi. Tá? O Brasil sempre foi um país de esquerda. Sempre foi. Sempre foi. E eu posso te provar. Então vieram esses republicanos, né? Que mataram na Guerra de Canudos e tal. Né? Beleza. Depois disso aí, foi entrando ali o Estado Novo, né? Antes da República Velha. Aí veio Getúlio Vargas, um cara extremamente esquerdista. Ele criou a CLT. A CLT. Você quer uma coisa mais esquerdista do que a CLT? Um lixo. Um lixo. Era para o trabalhador brasileiro ganhar 5 mil, 4 mil reais, 3 mil reais. Era para o salário não ser 3 mil pontos. Mas, né, é esse tipo de animal aqui que fala capitalismo que chama, né? Veio Getúlio Vargas, né? O Brasil, ele realmente tinha vários partidos socialistas, entendeu? Todo mundo sabe, Olga Benário, essas pragas aí, esses bandos socialistas filhos da puta aí, sempre foram lixo, né? E sempre fizeram a mente dos miseráveis, que miserável também, ó. Miserável apoia isso aqui, ó. Apoia isso aqui, ó. Então, assim, nunca se falou de ter um controle de natalidade, porque se fosse capitalista mesmo, deveria ter um controle de natalidade para pessoas sem estrutura, porque toda pessoa sem estrutura cria filhos que vira escravo do Estado, vira massa de manobra, dependente do governo, e apoia essas merdas aí, ó. Olha a merda aí, ó. Lê, que não é possível, né? Que esse canal aqui não é para analfabeto funcional. Olha a merda aí, ó. O governo, olha esse arrombado, esse chinês aí. Entendeu? Como que a China cresceu, gente? Através de mão de obra escrava, todo mundo sabe. Desde a década de 70 até o começo dos anos 2000, aí, até 2006, 2007, tinha criança trabalhando mais de 12 horas em fábrica. Todo mundo sabe que a China sempre fez isso. Sempre fez, sempre vai fazer. Entendeu? Então, assim, olha o que esses caras defendem. Primeiro, já usam da mentira. 1,4 mil curtidas para 1,8 mil comentários. Como é que tem mais comentário que a curtida? Logicamente, isso é disparo em massa. Para falar, não, mas é só 0,4 mil, né? Que é coisa pra caralho. Não, velho, não é só isso. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó, tem 207 curtidas, tem 2 mil comentários. Isso é disparo em massa. Primeiro, que usam da mentira. Segundo, que tem gente filha da puta mesmo, entendeu? Que defende imposto, tá? Tem gente filha da puta aí, ó, como eu tô mostrando, que defende imposto sim. Filho da puta, entendeu? Olha a merda, olha a merda. Entendeu? Gente defendendo imposto. Gente defendendo imposto. E você pode ver, todos miseráveis, entendeu?
todos miseráveis, todas as pessoas que defendem imposto, defendem SUS, defende escola pública, obrigatória, sempre é um bando de miserável, irresponsável, que não consegue, por exemplo, arcar com os custos da sua própria saúde, arcar com os custos da sua própria educação, terceiriza isso para o Estado e apoia, porque assim, como o Estado vai obrigar, ele vai ter o direito dele, né? O direito, né? E que se foda quem quer fazer o melhor, quem não quer viver na escravidão. Então, muito cuidado com a massa de estúpidos, que eles são demônios mesmo, são pessoas da pior espécie, tá? Não é que todo miserável é mau, não. Tá? A gente tem aí uma grande maioria diferente de vendedor ambulante, né? De pessoas que estão aí fazendo e acontecendo. Então, não é porque é pobre, não, mas é porque os miseráveis, e todos os miseráveis, eles são miseráveis de alma. São pessoas de almas vazias, entendeu? Que eles só pensam nisso. Não, se o Estado obrigar todo mundo, eu vou ter minha escola. Mas ele não pensa no mal que ele está fazendo para todo mundo, né? E ainda se diz cristão, né? Porque o que Jesus mais falou para amar o próximo como a ti mesmo, né? Então ele esquece do próximo, ele lembra dele mesmo. é... Mas aí o que acontece? O sistema religioso lixo apoiou os miseráveis para ganhar poder, para ganhar popularidade, entendeu? Então sempre passou uma mãozinha na cabeça dos miseráveis, entendeu? E aí, ó, o que está acontecendo? Agora, a própria igreja, né, que se diz igreja que não é igreja porra nenhuma, que é a prostituta de Apocalipse, vai sofrer na mão desse lixo que eles apoiaram aí, ó. Não apoiaram socialistas? Olha o que socialista vai fazer com vocês. Vocês não apoiaram? Vocês apoiaram o feminismo para ter mais mulher na igreja, para ter mais mão de obra barata de graça na igreja para vocês? Né? Porque vocês também são homens incompetentes, se não apoiaram essa merda, olha aí o que vocês vão receber, tá? Vocês são uma prostituta, vocês se venderam pro Estado, vocês são uma prostituta de Apocalipse, entendeu? Aí fala que é Roma, sim, é Roma no sentido que do sistema romano, do modo de vida romano, que é o que todo protestante, católico, todo cristão vive, entendeu? Olha que lixo isso, gente, olha isso, será que tem alguém vendo? Eu não sei, mas se uma pessoa ver e acordar acerca da merda que está acontecendo, é bom ficar ligeiro, entendeu? Eu acredito sim, esse canal chama Testemunho do Apocalipse. Eu acredito sim, nós estamos próximos do Apocalipse. Sim, nós estamos sim. Olha isso aí, gente. Olha isso aí. Olha isso, ó. Errado não está. Até que enfim. Parabéns, China. Está mais que correto. Olha isso. Dar poder para um Estado que arrecadou, olha isso aqui, ó, 3 trilhões, olha aqui, trilhões de reais. Isso é muito dinheiro, isso aí dava para ter todas as escolas públicas ser escola de primeiro mundo. Dava para todos os hospitais públicos ser hospitais de primeiro mundo. Dava para a polícia, que a polícia também não é essas maravilhas, não. Por isso que a gente defende o armamento civil, sim. Porque mais de 90% dos homicídios não são solucionados. Então, se você tiver uma filha que vai morrer na mão de qualquer vagabundo aí, entendeu? Muitas vezes voltando da faculdade, que tem aula à noite, voltando do trabalho, levar um tiro na cabeça, você pode saber, 90% de chance de não saber quem é, de passar anos sem você não saber nem quem fez isso, ou passar o resto da sua vida sem você saber quem matou seu filho, sua filha. Entendeu? Porque a gente também acaba usando filha, né? Como é a menina, a pobrezinha, a coitadinha. Vamos parar de coitadismo. Vamos parar de coitadismo. Coitadismo é uma doença. Coitadismo é uma doença implantada pela guerra de classes, que é uma tática socialista. O que o socialismo atacou? Criou a guerra de classes, utilizou do feminismo para atacar o patriarcado, tá? Então, ele corrompeu as bases da nossa sociedade, entendeu? E todo miserável de alma, ele nunca vai apoiar o patriarcado, porque ele sabe que ele nunca vai ser o suficiente para ser um patriarca. Ele trepou e fez um filho, ele é igual um cachorro, igual um bicho. Mas, para ser um homem, ele nunca vai conseguir, né? Por isso que ele apoia o Estado, por isso que ele quer mesmo que o Estado cuide mesmo. Como ele é miserável, ele nunca vai ter que pagar imposto, então ele está se fudendo. Ele está pouco se fudendo para vocês. Mas então, você que já se libertou desse lixo, pare de idolatrar a pobreza, pare de idolatrar miserável. Olha o que eles fazem. Olha o que eles fazem aqui, ó. Eles apoiam, eles atacam
eles não atacam a notícia, eles atacam o emissor da mensagem. Olha isso, olha isso. Será que é coisa séria, gente? É coisa séria. Em 2 minutos eu consegui pegar aqui. Quando que vocês vão acordar? Entendeu? Então, assim, se você se prepare, como eu te falei em outro vídeo aqui, você está cercado por inimigos. Muitas vezes a pessoa que está do lado de você, até numa igreja, no seu trabalho, ela apoia essa merda aí, ó. Porque é um miserável, não tem perspectiva de futuro, não tem sonhos, não tem coração, não tem alma, já entregou a vida para Satanás, entendeu? E aí, tá bom? Gostaram? Gente, chegou a hora de acordar. Acorda quem quer. A maioria vai sempre ser. Eu tava vendo um vídeo lá aquele filósofo, cara muito inteligente. Eu esqueci o nome dele, acho que é Clóvis de Barros, se eu não me engano. Ele falando assim, a maioria assassinou Jesus, destruiu a vida de Sócrates. A maioria atacou as pessoas boas, sempre, sempre, não é de agora não. Não é de agora, não é de hoje não, entendeu? Então não vai junto com a maioria não, porque a maioria, ó, é isso, ó, porque ele tem UPA, polícia, escola, ambulância com H. Ele tem ambulância com H. Ele entrega a alma dele para ambulância com H, porque ele é incapaz de financiar e de apoiar uma saúde privada, tá? Ele é incapaz de articular os interesses, de articular a segurança dele, então ele se aceita como escravo para simplesmente isso. Gostaram? Então curte e se inscreve na porra do canal aí, por favor, galera.